iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje o nosso tema são as caixinhas de atitude e vamos conversar com seu autor, José Oliva. Confira! Tenho o maior prazer de apresentar minhas caixinhas de atitude. Abra para tomar uma atitude. Leia para ter a vida nas mãos. Essa é uma das caixinhas de atitude do escritor e compositor José Oliva. Quando você abre a caixinha, encontra esse cartaz que propõe: assuma seu poder, onde o autor propõe que tomemos atitudes em relação à nossa vida, ao invés de esperar que os outros tomem atitude por nós, ou esperar que aconteça algum milagre, ou que caiam do céu as escolhas ou decisões que precisamos tomar. Junto do cartaz, vem uma coleção de cartões de atitudes para escolher aleatoriamente uma por semana, e aí então refletir e agir sobre o que está nos mobilizando naquele momento. E então eu pergunto, que atitude você vai tomar? José Oliva, muito obrigada por aceitar o nosso convite e bem-vindo ao programa Presença e Harmonia. Eu é que agradeço muito, de verdade. Obrigada. Bom, você é jornalista e publicitário, além de escritor e compositor, mas que acabou justamente dedicando muito tempo a desenvolver as suas caixinhas de atitude. Por quê? Que atitude você tomou? Olha só, na verdade, acho que a primeira atitude foi uma atitude inconformada. Eu já trabalhava com comunicação, em criação publicitária, eu já compunha músicas, participava de festivais, mas vivia inquieto, alguma coisa me incomodava, meu coração ficava me cutucando, dizendo: tem um outro caminho para seguir, algo que é importante que você faça. E eu ficava inquieto, incomodado, ansioso sobre o que seria esse caminho. E num certo momento, um momento anterior, eu fiz um texto para apresentar o show de lançamento do meu primeiro disco. Eu fiz o texto Pessoas São Músicas, você já percebeu? Que é um texto sobre a importância da gente ouvir a música das pessoas. E esse texto que fiz para apresentar o show acabou, como se diz, viralizando, acabou se espalhando de uma maneira que eu nem imaginava, acabou se transformando em tema de reflexão em congresso de educação especial em Porto Alegre, replicado em Curitiba, campanha de rádio de final de ano, sem que eu soubesse, da rede RBS de Santa Catarina. Esse texto virou uma série de coisas. E aquilo me marcou muito pela reação que as pessoas tinham vendo esse texto, que eu ouvia falar que as pessoas tinham. Eu me senti impelido a criar outros textos com o mesmo sentimento, com o mesmo caminho, com as mesmas imagens, para que pudesse distribuir às pessoas. E esses textos viraram cartazes da minha empresa. E muitos deles acabaram tendo as mesmas histórias do primeiro, gerando reações, as pessoas, um sendo usado em terapia de grupo por determinado psicólogo. Enfim, várias coisas aconteceram com alguns desses textos, que aí então eu falei: então é isso que o meu coração está me cutucando. Algo eu tenho que fazer, já que ele toca de alguma maneira algumas pessoas, eu tenho que multiplicar isso. Eu tenho que tomar a atitude de servir e fazer com que esse trabalho possa chegar a mais pessoas de alguma maneira, mas com um detalhe: não só lendo, mas agindo em relação ao que se lê. Por isso é que aí eu criei uma caixinha que vem com um cartaz para se ler e junto um objeto que é para instigar o leitor a tomar uma atitude em relação ao que lê. Assim, tomando essa atitude de servir, nasceram as caixinhas. E quando aconteceu isso, né? Quando foi isso? Faz tempo.
Na verdade, as caixinhas já existem há um bom tempo, acredite. Eu venho desenvolvendo novas caixinhas e trabalhando com elas há 20 anos. E você pode explicar bem para a gente, então, o que são as caixinhas de atitude? Claro. Antes, acho que é importante eu falar um pouco sobre o que são atitudes. Porque muitas vezes as pessoas falam de atitudes que acabou virando, certo momento, palavra da moda, atitude. Usam a palavra atitude como se fosse uma qualificação de pessoas realizadoras, empreendedoras, ativas. E, na verdade, atitudes são conjuntos de crenças e valores que desenvolvemos ao longo da vida que nos fazem reagir às circunstâncias dessa ou daquela maneira. Portanto, atitudes são tijolinhos que definem aquilo que a gente é em dado momento. A maneira como a gente reage às circunstâncias é que define muito bem o que somos. Então, atitude é esse conceito poderoso que nos permite perceber muito bem como é que a gente reage às circunstâncias e, no fundo, como é que a gente é num dado momento. Assim, então, são as caixinhas de atitude. E a primeira delas, como disse há pouco, foi a caixinha abra para tocar, leia para se ouvir, que vem com o texto Pessoas são músicas, você já percebeu? Onde falo sobre a importância da gente ouvir as pessoas. Cada pessoa tem um ritmo, cada pessoa tem uma melodia, um jeito de ser, e toda pessoa tem que vibrar, ser feliz, mesmo que não esteja nas paradas, mesmo que não toque nos rádios. Então, essa caixinha vem junto com um sininho do vento, que eu digo, escrevo junto, que é para você pôr na porta e deixar entrar a música de quem chega. Porque quando alguém chega, você ouve o som do sino. Daí você vai lá na porta ouvir a pessoa, tentar compreendê-la, tentar ouvir e perceber as expectativas, as necessidades dela, ajudá-la a estar em harmonia, a ser música. Essa foi a primeira. Depois tem outra, que é o Abra para semear, leia para colher, que vem com um cartaz onde eu proponho que a gente ouse fazer o que o coração diz, ouse fazer o que a intuição manda. E junto do ouse fazer, vem um envelope com sementes de girassol para você semear toda vez que ouvir a sua intuição e ousar fazer. Porque aí tudo em volta vai refletir você, a começar pelos girassóis. Depois teve outra, tem várias caixinhas ao longo do tempo, mas eu gostaria de citar essa outra, que é o Abra para se soltar, leia para voar, que vem com um cartaz cujo título é Você já viu uma pipa voar a favor do vento? Já viu uma pipa voar a favor do vento? Não. Nesse texto, na verdade, eu comparo pessoas que se dão bem na vida com raias, pipas, pandorgas, porque pessoas que se dão bem na vida são aquelas que usam o vento contra, a dificuldade, a limitação, a adversidade como meios de se superar e chegar às alturas. Essa caixinha vem com vareta, papel de seda, linha, cola, instruções para você montar uma raia. Não necessariamente para soltá-la, mas para olhá-la e lembrar que você vai encontrar dificuldades, mas agradeça, porque elas vão te levar às alturas. E aí vem uma série delas, Uma, por exemplo, que gosto estava comentando há pouco, que é Abra para ouvir e cantar, leia para se tocar, que vem com um cartaz cujo título é Toda Sua, que você lê o Toda Sua e tem a impressão que alguém está tentando te seduzir, toda sua. Vai lendo e tem certeza que alguém está tentando te seduzir. E quando chega na última palavra do texto, você se toca de quem está tentando te seduzir. E o texto termina dizendo, queira, acredite, me aguarde, eu vou ser de verdade. Ou eu vou ser toda sua, ou eu não me chamo felicidade. Então, é um texto onde a felicidade está dizendo, queira o que vai te deixar feliz, acredite no que vai ser possível. E
viva como se eu já estivesse na sua vida, agradeça pela felicidade que você tem. Aí, junto desse texto, vem um livreto onde eu falo da atitude de ser feliz, com fotos de gente simples em momento feliz, para a gente ver que pode ser feliz com o que é e com o que é, né? E junto desses textos e fotos, ainda um CD com músicas que compus com Paulo Leminski, João Cabral de Melo Neto, César Bonde, José Carlos Correia Leite, Sandra Ávila, Olga Oliva, vários compositores e letristas muito legais daqui, com uma participação no CD de 52 músicos que são referências da música popular brasileira que se faz por aqui. E a atitude da caixinha são 3 playbacks de 3 músicas para você expressar cantando a sua felicidade. Que lindo! Para você pôr o seu sentimento para fora cantando e não deixar ele guardado. E assim são várias outras caixinhas. Vão vindo justamente as inspirações e você vai colocando isso em prática. E a ideia é sempre, eu tento fazer de alguma forma que elas toquem, surpreendam, que sejam curiosas, que tenham uma abordagem, um objeto que faça parar para pensar e que possa mobilizar as pessoas em relação a elas mesmas. Daí, nesse sentido, como que a gente pode promover, então, a partir das caixinhas de atitude, o crescimento, a mudança das pessoas? Uau! Na verdade, assim, a caixinha, como eu disse, atitudes são conjuntos de crenças e valores que nos fazem reagir às circunstâncias dessa ou daquela maneira. E quando a gente reage às circunstâncias, a gente muda as circunstâncias. A gente muda o mundo em nossa volta quando a gente reage positivamente às circunstâncias. Mas sobre mudança e crescimento é preciso um pouco mais fundo. Como atitudes vêm de crenças e valores, é preciso, antes de tudo, avaliar os valores que a gente leva em conta na nossa vida. É interessante, a gente pouco para pensar em que valores temos para a nossa vida. Porque aqueles valores que a gente tem e que vem muitas vezes do berço, vem da relação com as pessoas, com o mundo, e a gente vai estabelecendo valores, às vezes sem se dar conta, sem saber quais valores você releva para a sua vida. Quais valores definem o seu propósito de vida? As pessoas geralmente acabam não pensando sobre isso. Então, uma maneira legal que eu gosto de propor e trabalhar nesse sentido da mudança é de trabalhar e sugerir que a gente escreva os valores que tocam a nossa vida. Que valores são? Reconhecimento, poder, sucesso, amor, enfim. Para cada pessoa existe uma hierarquia de valores. É legal a gente avaliar, parar e tentar descobrir que valores a gente tem, para definir até que propósito de vida a gente tem. E quando a gente avalia esses valores, a gente pode se dar conta, e quando a gente chega neles, que é um trabalho, quando a gente chega nesses valores que estão movendo a nossa vida, a gente pode chegar à conclusão que alguns deles já são desatualizados, você tem aqueles valores incutidos desde o berço e aquilo naquele momento já não tem a ver com a sua vida, ele conflita com aquilo que você deseja. Então é muito interessante a gente fazer esse estudo dos valores e das crenças que a gente também traz desde o berço, que julgam os nossos caminhos, e com base nessa análise que você faz, nessa leitura que você faz, e possivelmente da atualização que você faz de alguns valores, você vai se dar conta que você vai mudar os valores e as suas atitudes vão mudar. E à medida que as suas atitudes mudam, as circunstâncias mudam. E o mundo muda à sua volta. Sim, o entorno muda, é verdade. E como que essas caixinhas chegam até as pessoas? Assim, elas estão à venda em alguns lugares. Elas têm na loja do Museu Oscar Niemeyer, na loja do Parque das Pedreiras, que é lá na Ópera de Arame.
elas estão numa banca na feira de artesanato aos domingos, onde eu tenho o maior prazer de estar presente todo domingo. Estão na internet também, no site caixinhadeatitude.com.br, e estão nos eventos que realizo, palestras que realizo em empresas ou em escolas, quando levo comigo as caixinhas. E as pessoas podem escolher o tema da caixinha? Na verdade, eu sempre apresento, assim como o pessoal das lojas, apresenta todas para que a pessoa possa se identificar com essa ou com aquela. Eu mesmo gosto sempre de apresentar todas, né, porque é preciso falar delas para que haja a possibilidade das pessoas se identificarem com essa ou com aquela. Né? E aí, como alguém que trabalha com a comunicação, então como que a gente pode dizer o que é uma comunicação de atitude? Uau! Esse é um tema muito legal. Comunicação de atitude é um assunto que eu tenho pensado muito. Né? Uma comunicação que possa trabalhar promovendo, valorizando as atitudes da empresa a partir dos valores que a empresa tem. A gente às vezes vê lá naquelas apresentações de empresas os valores, a visão, a missão. E se a gente considerar isso como verdadeiro nas empresas, se a gente comunicar às empresas, comunica com base naqueles valores, com base naquela visão, naquela missão, e você vai estar comunicando atitudes, não é? É bem interessante isso, porque a comunicação de atitude é uma coisa que a gente procura dentro do nosso trabalho, dentro da Nova Comunicação, que é a nossa empresa, e da Novacom, que é a editora, trabalhar muito esse sentido da comunicação de atitudes, valorizando atitudes muito mais do que... valorizando atitudes junto com os atributos de produtos ou serviços. Certo. Não sei se fui claro. Não, tá ótimo. E ferramentas do marketing de recursos humanos são integradas nas ações de comunicação de atitude? Se sim, como que isso acontece? Na verdade, assim, tem muitas empresas que usam caixinhas de atitude como instrumento de treinamento. Né? Eu mesmo, por exemplo, tive a oportunidade de fazer palestras em empresas com o objetivo de fazer com que com aquela palestra e com aquela caixinha pudesse mobilizar as pessoas na relação com o seu público interno, na relação com funcionários e enfim. A gente tem feito caixinhas de atitude para o perfil das empresas, que levam em conta os valores das empresas, que levam em conta, enfim, os conceitos que as empresas adotam e acreditam, e a gente tem feito caixinhas nesse sentido, como fizemos para o Senac, para os instrutores do Senac, como fizemos caixinha de atitude para os professores do Grupo Uninter, da faculdade do Grupo Uninter, do Grupo OPET também, a gente fez uma caixinha de atitude para os professores da OPET, e sempre procurando trabalhar com os conceitos, com os valores da empresa. E você já teve a oportunidade de ter um feedback daqueles que utilizam a caixinha? Sim, muitos. Na verdade, como eu disse no princípio, as caixinhas nasceram pelo feedback dos textos. Eu sempre conto uma história. Quando eu fiz o lançamento do meu disco, primeiro, eu fiz um cartaz com o texto, o resumo do texto de lançamento do show e coloquei e pus nas lojas de disco, na livraria que vendia o disco, tinha um cartaz com esse texto, Pessoas são músicas. E daí, passado um tempo, ligava lá da loja de disco, o dono da loja dizia: Oliva, você precisa trazer mais do seu trabalho? Nossa, as pessoas estão gostando muito. Falei: que? Acabou o disco? Não, o cartaz. Como assim? Não, aquele Pessoas são músicas. Rapaz, as pessoas copiam, as pessoas fotografam. Não pode, cara, isso é só um texto, mas você não sabe. Foi aí que eu comecei que o coração começou a perceber que estava me cutucando,
que tinha ali um caminho, que era escrever daquela forma, porque as pessoas estavam reagindo. É daí que eu comecei a fazer os outros textos. E, como disse, textos sendo usados em congresso de educação especial, porque as pessoas viram no Pessoas São Músicas uma maneira de incentivar o ouvir as peculiaridades do outro, ouvir as diferenças do outro, ouvir o outro. Assim como eu disse rapidamente, de um terapeuta que usava um outro texto de uma outra caixinha sobre os dons, a caixinha das estrelas, ele usava em sessões de terapia de grupo, porque encontrava ali um meio de fazer as pessoas refletirem sobre os seus dons e terem os dons nas mãos. Então eram reações já. E essas reações é que me fizeram escrever outros textos na mesma linha. E ver que esses outros textos iam gerando reações é que me levou a pensar, se toca de alguma maneira, é preciso multiplicar isso, é preciso levar não só a tocar as pessoas, mas tocar, surpreender e mobilizar a uma ação, né? Porque eu sempre digo que eu não gosto de texto lido, eu creio em texto agido, aquele que nos leva, que nos transforma. Então já no fazer as caixinhas havia um feedback. E depois disso houve muitos, graças a Deus. Não tem nada mais marcante em fazer esse trabalho do que ver justamente o feedback, as pessoas que trazem suas histórias, seus sentimentos, coisas que fizeram, coisas que reagiram, maneiras que se tocaram por causa do trabalho. Bom, e como músico e compositor, você trabalha também a valorização da cultura local, da cultura popular curitibana nas suas caixinhas? Não tem assim uma preocupação nas caixinhas de atitude de tocar, de lidar com a cultura local. Evidentemente, elas são fruto da minha cultura e da minha cultura construída aqui. Eu sou curitibano, embora não nascido. Eu digo que nasci aqui, nasci lá na cidade onde nasci circunstancialmente. Fisicamente foi circunstancial, mas de verdade aqui. Mas não tenho tanta essa preocupação. Apenas na última caixinha de atitude, na mais recente, numa das mais recentes, eu falo sobre a importância do reconhecimento, da importância da gente reconhecer as pessoas que marcam a vida da gente. E nessa caixinha, além de sugerir que a gente cresce quando reconhece as pessoas, que a gente se conhece melhor quando reconhece as pessoas, porque às vezes você gosta de alguém, vai descobrir que não gosta dela só porque o que ela é, você gosta antes de alguma coisa em você que se identifica com ela. Ou às vezes você não gosta de alguém, vai descobrir que você antes não gosta de algo em você que se identifica com ela. Portanto, reconhecer os outros é uma maneira de se conhecer melhor. É o tema da caixinha. Mas, nessa caixinha, no meu site, eu falo das atitudes das pessoas que me marcam e que eu acho que marcam a vida de Curitiba. E dessas pessoas, tem as camisetas de pessoas que são músicas para mim. Então, tem lá a camiseta do Jaime Lerner, é música para mim, do Sérgio Moro é música para mim, do Retamoso é música para mim, do Luiz Antônio Solda é música para mim, do Horaci Gemba é música para mim, pessoas que fazem a cultura de Curitiba, pessoas do teatro, das artes plásticas, do direito, enfim, de várias áreas que me marcaram pela convivência que tivemos em algum momento e que fazem a identidade da cidade. Nesse ponto, a caixinha trata de Curitiba. Nessa caixinha em específico, a música que componho paralelamente traz mais esse sentido da vida em Curitiba. E como são definidos os temas abordados nas caixinhas? Pois é, no início elas vieram nascendo, elas nasceram de textos que eu já tinha escrito, não é? E depois eu fui buscando os temas conforme demanda, conforme pedido. Por exemplo, uma das caixinhas que vocês apresentaram logo no início, Abra para tomar uma atitude e leia para ter a vida nas mãos, nasceu a pedido da Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo fez uma campanha de cidadania
e me pediu que criasse uma caixinha de atitude que pudesse funcionar como um instrumento de mobilização da campanha. Ela foi distribuída para as pessoas, várias pessoas formadoras de opinião. Eles recebiam uma caixinha, liam um cartaz, escolhiam um cartão e tomavam uma atitude social. E daí nasceram filmes que eles fizeram com isso. Fiquei muito grato. A Gazeta do Povo, na época, ganhou prêmio internacional com a campanha comunitária que tinha uma caixinha como instrumento de mobilização. Enfim, como a banda mais bonita da cidade aparece num dos filmes, recebendo a caixinha num estúdio, lendo no estúdio, eles se olham, se entreolham, o que nós vamos fazer? E daí já sei, daí aparecem eles num asilo de idosos, compartilhando o talento deles, tocando com eles, cantando com eles, de uma forma emocionante. E fizeram vários filmes com isso. Enfim, eu quis dizer, portanto, que muitas caixinhas nascem de demanda, de pedido para fazer com determinada finalidade. Como agora eu estava falando, a gente estava conversando agora há pouco, de uma que decidi fazer a partir de um convite de uma empresa que desejava trabalhar os valores da organização junto à sua equipe de funcionários. Então, estou desenvolvendo uma caixinha que é para trabalhar sobre valores, que é para mobilizar as pessoas, como conversamos há pouco, sobre os seus valores. Então, essa nasceu dentro de uma solicitação nessa série de caixinhas que tenho feito para empresas. E aí vão nascendo também por inspiração, por sentimento. Uma das próximas que quero fazer, já era para ter feito, tomara faça esse ano, é uma caixinha da atitude de gratidão, que para mim é uma das atitudes mais poderosas que existem, que é agradecer. Com certeza. Eu te agradeço bastante, então, a sua participação conosco hoje. Muito obrigada por compartilhar conosco. Opa, eu que agradeço demais. Agradeço, atitude de gratidão demais, porque é muito grato para mim poder falar para vocês, falar para as pessoas das caixinhas de atitude. Tomara que de alguma forma tenha sido bom, tomara que tenha tocado de alguma maneira, tomara que tenha feito bem. Pai, muito obrigado. Obrigada. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presençaharmonia@morc.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda.